Isso aí, minha gente, atualizando aqui os números das enquetes, zona de risco formada, Anne, Fernando e Rambo. Você que foi dormir e não acompanhou aqui durante a madrugada, o que aconteceu, gente? Houve uma mudança, tá? A prova da virada ela foi cancelada. A prova da virada teve como campeão o Rambo. Por que que ele está nessa zona de risco, já que ele foi o campeão? Então, gente, o que acontece? O Rambo ele foi beneficiado durante a execução da prova. Né? Para quem não sabe, eu vou atualizar aqui bem brevemente o que aconteceu. Durante a prova, eles tinham que descobrir, ou melhor, eles tinham que chutar ali o período de tempo em que certa coisa tinha acontecido. Era uma linha do tempo, né? Vocês provavelmente devem lembrar disso. E o Rambo recebeu a última pergunta, que foi: quando lançou o jogo GTA V? Em dado momento, a Raquel fala sobre o filho dela que gosta muito desse jogo. E o Rambo pergunta: qual a idade do seu filho? E aí a Raquel responde: 16 anos. Com isso, teria-se gerado uma vantagem, porque o Rambo meio que fez o cálculo na cabeça. Olha, se o filho dela tem 16 anos, o jogo deve ter saído mais ou menos em tal data. E ele chutou que o jogo tinha saído em 2013 e foi de fato o ano que o jogo saiu. Né? O Rambo então eliminou a Anne e depois eliminou o Fernando, ficando assim salvo da prova, né? na prova da virada, e indicando para o lugar dele o Haddad. Só que aí o que acontece? Por volta de 1h30 da manhã, a apresentadora Raquel Sherazade admitiu que o participante foi beneficiado na prova, abre aspas. Durante a execução, o Rambo me fez uma pergunta em cima de um comentário que eu tinha feito, o que acabou beneficiando ele em uma das respostas. Ela informou que valeria, a partir daquele momento, a formação inicial da 8ª zona de risco, com base apenas nos votos de dentro do programa, e ali cancelando a prova da virada, ou seja, a prova da virada não teve um campeão no final das contas. Ela informou ali, né, como que seria, falou o seguinte, abre aspas: depois de finalizada a prova, a produção constatou que isso comprometeu o resultado final. Por isso, dessa vez, não haverá virada e a zona de risco será formada pelos 3 participantes que já estavam nela, ou seja, Anne, Fê e Rambo, que é o que a gente vê aqui na enquete, né? As enquetes que já estão rolando desde a madrugada, como vocês já bem sabem, aqui no Papo de TV a gente sempre atualiza. Essa enquete é um levantamento feito pelo portal Votalhada e a gente percebe que tem aí a Anne como eliminada, tá? A Anne seria eliminada com 26,69 e observe que o Rambo tem mais votos que o Fernando, tá? O Rambo aparece com 40% e o Fernando com 33,31%. A gente sabe que toda semana tem aquela conversa de tá ou não rolando a carelada, mas isso aumenta, né, uma chance das pessoas falarem ainda mais se de fato o Rambo for eliminado, porque nessa votação ele aparece como o mais votado para continuar no jogo. 40% pela permanência do Rambo, 33,31% pela permanência do Fernando e a Anne com 26,69%, é uma distância, né, entre os dois bem próximo aí o Fernando, tanto do Rambo quanto da Anne, né? Ele tá ali no meio. Mas vamos lá então, olha, nos sites, quando foi feito esse levantamento do Votalhada, tinha apenas 5.000 votos, né? E a Anne estava em último lugar. No YouTube tinha 12.000 votos e a Anne também em último lugar. Observa que nenhum dos casos ela chega aos 30%. A maior votação que ela recebe é no Twitter com 29,14% nessa média aí, né? O Rambo ele tem o melhor resultado dele aqui no YouTube com 42,83%. O Fernando tem o melhor resultado dele nos sites com 41,20%. Vamos dar uma olhada em como está a votação lá no Splash Wall. E olha aqui, Splash Wall mostra o seguinte: a Anne está em primeiro lugar, tá? A Anne é a mais votada para continuar no jogo com 44,43%. Em sequência, o Rambo aparece empatado com o Fernando. Rambo com 27,92% com leve vantagem e Fernando com 27,65%. Ou seja, minha gente, é uma porcentagem de empate que a gente vê nesse momento. Enquanto a votação, ou melhor, o levantamento feito pelo Votalhada
traz esses números, onde a Anne é eliminada. Na enquete do UOL, a Anne é a mais votada para continuar no jogo, tá? Então, o que será que vai acontecer? 11.900 votos, teve toda essa mudança, porque o Haddad está fora da zona de risco, né? Então, tem muita gente que ainda está descobrindo isso, por isso que eu até expliquei, né, detalhadamente o que houve. Tem muita gente que nem sabe o que aconteceu ainda, porque o programa não teve uma nova edição, né? Eles terminaram o programa anunciando que o Rambo estava salvo e que o Haddad era o novo indicado. Mas assim, agora o Haddad está salvo. Então tem gente que vai votar e não vai entender absolutamente nada porque que a enquete está errada, né? Mas a enquete não está errada. Errado mesmo foi o erro cometido pela Raquel Sherazade na hora que respondeu ao Rambo e deu para ele essa vantagem que fez ele se salvar no game. Então, gente, é assim que está atualmente a enquete. Temos a enquete também da nossa aba de comunidade que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui, porque a Grande Conquista, como eu já repeti algumas vezes, está chegando no final, vai acabar no dia 18 de julho, tá? Então é bem provável que nas próximas semanas a gente veja aí uma movimentação para acelerar a eliminação desses participantes. Vamos ver aqui quanto que está a porcentagem na nossa enquete aqui da comunidade. Vocês podem observar aí a enquete da comunidade com quase 2.000 votos, mostra a Anne e Fernando ali para serem eliminados, tá? A Anne com 29 e Fernando com 30. Quem realmente está bem nessa votação é o Rambo, com 41%, tá? Então a gente percebe aí, mais uma vez, reforçando aí a força do Rambo aqui no YouTube. E YouTube é muito importante para a votação de A Grande Conquista, tá? É muito importante porque é onde tem a maior parte dos fãs. As outras redes sociais não estão acompanhando tanto quanto o YouTube está. Então a gente percebe a Anne e o Fernando, a Anne com 29 e o Fernando com 30, estão aí correndo esse risco de eliminação na noite de hoje. E a gente quer saber qual a sua opinião. Vota aqui no chat, vota na nossa enquete da comunidade também. Essa zona de risco que terá o resultado na noite de hoje. Você já pode ir votando e deixando o seu comentário aqui, porque a gente vai continuar atualizando todas as fofocas de A Grande Conquista aqui no Papo de TV. Se inscreva no nosso canal, gente. Estamos atualizando aqui sempre que possível. E lembrando que temos live 1 da tarde para você se atualizar sobre essas fofocas. Valeu? Então, qualquer coisa que acontecer nova, a gente dá um novo plantão e te atualiza aqui no Papo de TV.